Agora, Guerra, nós temos aqui mais uma telespectadora, né, que em respeito à sua identidade, ela não vai se apresentar pelo nome, né, ela quer fazer uma pergunta. Mas antes de passar para essa nossa telespectadora, só mandar um grande abraço aqui ao Joaquim Gregório, lá de Caratinga, que mandou também uma mensagem abençoando-nos, parabenizando-nos pelo programa. Ok? Então recebam esse abraço. Um abraço a toda Caratinga aí, né, em nome aí do senhor Joaquim Gregório. Vamos falar com Vamos falar com essa preciosa irmã. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Joia, obrigado pelo carinho, pela confiança, viu, minha irmã? Não, eu é que agradeço. De poder, de alguma forma, tentar te abençoar aí. Amém. Você tem uma pergunta para nos fazer? Pois é porque, na verdade, o que está acontecendo? Eu, há um tempo, tenho tido vontade de trocar de igreja, de sair da igreja onde eu congrego e ir para outra igreja. E desde que isso aconteceu, eu não cheguei a falar com outras pessoas, eu só orei, pedi a Deus direção e não comentei com ninguém. E quando eu fui falar a respeito disso com uma líder minha na igreja, o que ela pensava a respeito disso, ela meio que me repreendeu, ela não concordou com a minha atitude e chegou a falar comigo que eu deveria crescer onde eu fui plantada. Foi esse o termo que ela utilizou. E isso, na verdade, me constrangeu um pouco diante das pessoas da igreja. Aí eu acabei não falando isso com mais ninguém, né? Mas ainda tenho esse desejo no coração. E assim, eu estou me sentindo até um pouco culpada, porque eu estou frequentando outra igreja, com desejo de ir para essa outra igreja, e não consigo tomar uma atitude, assim, de falar claramente com a minha pastora, porque eu fiquei, não sei que termo vou utilizar, né? Eu fiquei sem graça mesmo com o que ela me respondeu. Constrangido. E eu queria saber se realmente isso é bíblico, se eu tenho, se esse desejo no meu coração, ele é autêntico, ele é uma coisa minha mesmo, se eu posso seguir esse desejo, o que fazer mesmo. Não, ok. Agradecemos aí também a sua ligação, viu? Continue aí acompanhando o programa que nós vamos respondê-la agora, tá bom? Obrigada. Obrigado, que Deus te abençoe aí. Amém. Derrame graça, sabedoria, né? A palavra do Senhor já diz em Salmo 25:12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então você tem uma escolha e que o temor a ele te auxilie nessa decisão. Ok? Amém. É isso. Obrigada. Pastores, o caso desta irmã aí, o que a gente pode dizer para ela? Olha, uma das coisas importantes, complementando o verso que o Sérgio colocou para você, é com relação à paz no seu coração. Que a paz seja o árbitro no seu coração. Que a paz que o Senhor colocar em você seja isso que estabeleça a sua decisão. Com relação a mudar ou não mudar, isso é algo que tem que ser uma relação entre você e Deus. Aonde Deus quer que você esteja? Esse tem que ser o seu questionamento. Aonde que você vai estar servindo ao Senhor? Porque você vai estar servindo ao Senhor, não é a um ministério, não é a uma liderança, não é a um pastor. O seu compromisso é com o Senhor. Essa é a primeira atitude que a gente precisa buscar. Senhor, se eu sou tua serva, aonde o Senhor quer que eu te sirva? Essa tem que ser a sua pergunta e o seu questionamento. Então, é isso que você precisa fazer. Se Deus falar com você através da paz no seu coração, através do direcionamento claro do Espírito, através do desejo que você já tem sentido, faça a prova com Ele e tome a decisão de acordo com a vontade de Deus. Essa é a referência que você precisa ter. Além do que a pessoa é livre, né? Sim. Porque uma das coisas também que a gente pode dizer a essa irmã é que ela não deve ficar nessa. Ela mesma gerando a culpa para ela. Olha, estou numa outra igreja me sentindo culpada por isso. É importante, então, que tome a decisão. Exato. Se você for permanecer na sua igreja, lá permaneça sem pensar em outra igreja.
Agora, se for para outra igreja, vá resoluta, vá decidida, para que você, livre, boa, Rogerinho, para que você tenha essa paz que foi dada aí, foi mencionada aqui pelo pastor Rogerinho. Ok, minha irmã? Então, e procure a pastora também dela, né? Claro, que é foi importante no líder, sair ela tem com... que ir na pastora para, né, se realmente ela for tomar essa posição, para ela ser abençoada por ela e sair tranquila, né? Entendi. Pode? Isso. Ok. Então, deixa eu só passar aqui uma outra posição aqui de uma outra telespectadora que também não quis se identificar, né? Ela tem aquela sensação de vazio quando ela está orando, no sentido de que ela está orando e ela pensa ou entende ou sente que Deus não está ouvindo as suas orações. E ela então quer uma orientação a respeito disso, como fazer para ter essa intimidade aí com Deus. Olha, se você está orando, você creia que Deus está ouvindo, porque Ele ouve todas as nossas orações. Essa é a garantia dele. Ele ouve incondicionalmente todas as nossas orações. Talvez Ele não responda a sua oração de acordo com o seu tempo e do seu modo, mas com certeza Ele está ouvindo as suas orações. E no tempo certo Ele vai responder a cada uma delas. Uma outra coisa importante é que muitas vezes eu não preciso sentir, e esse é um exercício. A oração ela não tem que ser movida apenas pelo que eu sinto, porque se eu esperar sentir, eu vou orar muito menos do que eu realmente preciso daquilo que é o desejo de Deus para que eu ore. Então, a oração, claro, ela vai envolver emoções, ela vai envolver sentimentos, você vai sentir muitas vezes a presença de Deus, mas não é isso que vai nortear ou sustentar o meu tempo de oração. O meu tempo de oração, ele precisa ser sustentado na fidelidade de Deus, primeiro com a sua palavra e depois para comigo. Então o Senhor fala que eu devo orar, então ore. Entre debaixo da obediência e continue orando, mesmo que nesse momento você não sinta, né? Eu costumo usar uma expressão que a emoção não gera unção, mas a unção pode gerar emoção. Então, se você está no nível da unção, não fique esperando que a emoção se manifeste. Continue na unção que o Senhor colocou sobre você. É isso aí. Um outro texto que eu quero passar aqui para ela, aqui, que me veio aqui. Também tem um aqui. Isaías 59, 1, e diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Né? Salmo 40. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Amém. Um outro texto interessante também é o Salmo 18. Então leia os 5 primeiros versículos do Salmo 18. Exatamente. É isso aí. Agora, queridos, há mais uma participação ao vivo também do Rogério Milaíbe, que fala aqui de Belo Horizonte, do bairro Castelo, xará de vocês dois. Alô, Rogério, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. A paz do Senhor. Gostaria de cumprimentar todos aí presentes. Obrigado. Eu sou um ouvinte assíduo desse programa, tem me abençoado muito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Rogério. É o seguinte, como que ele vê, agora que nós estamos num período eleitoral, né? Eu sou de Lagoinha. Se chegasse um político em Lagoinha e na hora do apelo ele aceitasse Jesus, como que seria visto isso pelo povo? Eu sei que Deus vê todas as coisas e entende qual que é a intenção de cada um, né? E tenho certeza que o pastor também teria o discernimento ali de saber o que aquele político estaria ali, qual que era a intenção dele. Como que o povo, o cristão viria isso? Como que o senhor veria essa situação? Ok.
Ô, Rogério, obrigado aí pela pergunta também, né? Mais uma vez eu te convido a aguardar a resposta. Vamos transferir aqui para o Rogério e fique à vontade para novas e oportunas participações aqui com a gente, ok? Muito obrigado. Jesus abençoe Deus todos abençoe. vocês. Amém. Deus te abençoe. Um dia de vitórias aí, querido. Amém. Receba em nome de Jesus. Rogerão. É um grande desafio essa pergunta, né? Mas assim, e eu louvo a Deus porque Deus tem dado sabedoria ao pastor Márcio nesse sentido, né? Que é o nosso pastor a respeito de fazer a separação exata a respeito da política influenciar, ou seja, a igreja e muitas vezes usar a igreja, né, como um palanque, um né? palanque, né? Glória a Deus por isso. Agora, é óbvio que se um político ele vai na nossa igreja, não é? Mas ele não vai como um político, ou seja, ele está ali sentado, né? Não tem um destaque, e ele toma uma decisão por Jesus, obviamente que ele vai ser conduzido a fazer oração de entrega, a ser discipulado, e aí, obviamente, que a liderança ela vai ter que saber como lidar com isso, é óbvio que a liderança vai perceber se a intenção dele realmente é uma decisão genuína com o Senhor ou é apenas um subterfúgio para ele poder chegar àquela igreja e aí fazer então a sua política. Então eu percebo que nesse sentido, Rogério, Deus tem dado muita graça à nossa liderança para ela poder saber conduzir essas coisas, porque realmente assim a linha é muito tênue, não é? Todos nós precisamos saber como votar, precisamos saber como lidar com os políticos, mas também fazer a separação. Então, eu, dentro da minha perspectiva, obviamente que essa pessoa, ela seria feito o mesmo trabalho que é feito como qualquer outra pessoa que chega e converte na igreja, os primeiros passos, vai ter que ser acompanhado, não é? E aí, Deus vai nos capacitar a conduzir direitinho toda a situação ou seja, esse processo de um acompanhamento, se essa pessoa vai querer fazer o acompanhamento normal como é feito, a jornada, ser batizado, enfim. E considerando até me permita aqui essa intromissão, Rogério, considerando aí até a cronologia, até para essa pessoa se tornar um membro da igreja, tem um processo. se isso acontecesse hoje, as eleições já passariam e ainda não teria se batizado. Com certeza. Onde também veria ali esses frutos, a intenção, né? A intenção do coração então, ali dele. também não seríamos, teríamos nem como indicar, nem fazer nenhum tipo de indicação. Mas Agora, seria a mesma coisa, Sérgio? Desculpa. Claro. Seria a mesma coisa, Rogério, se, por exemplo, um político que nos procura para ser feito um trabalho de restauração e cura na vida dele. Nosso atendimento vai ser normal, igual como qualquer como outro, qualquer outra pessoa, não é? Então é normal e graças a Deus que essas portas se abram e de uma certa forma tem sido aberta. Então. Verdade. E que a gente quer crer também que se ele está ali, a palavra foi semeada. Aí é ele com o Pai, como você mesmo diz, que Deus vê todas as coisas.